Olá, primeiro ano. Bom dia. Legal poder interagir com vocês nesse momento de crise, onde nós estamos aguardando as determinações aí do governo para voltarmos à sala de aula. Mas enquanto isso, vocês daí e eu daqui, a gente vai trocando algumas ideias, informações, porque não dá para ficar parado, a gente precisa caminhar. O colégio tem se preocupado em dar as informações que vocês precisam nesse tempo onde o colégio não pode funcionar. E isso é muito bacana, até para não atrasar as matérias, para quando vocês voltarem, estar aí, né, no ponto, firme, no pique, para continuar, se Deus quiser. E nós aguardamos, nós temos pedido a Deus para que Deus nos ajude, para que essa situação seja controlada, porque é um problema de saúde e nós precisamos assim levar a sério. Nós precisamos tomar realmente os cuidados devidos para que não acarrete assim mais dificuldades, mais problemas de saúde para a gente e para os outros também. Bom, tendo dito isso, vamos lá. Nós batemos um papo já há algum tempo atrás, né, sobre limites. E o título que nós trabalhamos foi o seguinte: quem precisa de limites? Quem precisa de limites? Para que existem limites? Quais consequências quando nós ultrapassamos os limites? O que fazer quando esses limites são ultrapassados? Limites tem a ver com construir caráter. Limite tem a ver com se dobrar diante das situações, enfim, é sobre isso que nós vamos bater um papo aqui nessa manhã, nesse dia de aula. Vamos lá, vamos à definição de limite. E eu não estou falando de limite, né, que vocês conhecem, que é matemática, nada disso, mas eu estou falando de limites que vai fazer com que nós não ocupemos, dizemos assim, o espaço do outro, onde nós respeitemos o espaço do outro. Diz assim: linha que, real ou imaginária, delimita e separa um território de outro. Diz também, é estipular, designar, determinar, demarcar. Ou seja, limite é aquilo que nos separa. Diz o dicionário que pode ser alguma linha real ou uma linha imaginária. O importante é que o limite imposto a nós ou a uma outra determinada situação, dependendo do que for, é para demarcar, é para determinar que até aqui a gente pode ir, daqui para lá nós não podemos ir. Nós trabalhamos com duas histórias, uma acontecida no Rio e outra acontecida em Brasília, que foi uma história que nós conversamos, batemos um papão sobre isso, fizemos pergunta e eu já falei, nós estamos voltando a ela porque é importante, né, para nós, principalmente nessa faixa etária de adolescentes, entrando na juventude já daqui a pouco, alguns, e é legal a gente buscar saber o que nos compete, o que não nos compete, até onde nós podemos ir, o que nós podemos fazer, o que não podemos fazer, quais as sanções que nós vamos sofrer, né, as penalidades que virão sobre aqueles que não cumprem as normas, que não cumprem as regras, que não aceitam, né, o impor limite. Sei que vocês, adolescentes do Colégio Batista, são top. Todos vocês são tranquilos em relação a limites, não dão trabalhos, mas a grande realidade é que, em voltando a esse tema e falando de novo sobre ele, você provavelmente vai poder ajudar um colega seu que talvez tenha ultrapassado o limite de alguma forma e você vai poder ajudá-lo, beleza? Então vamos lá. A história que nós contamos e conversamos sobre foi uma acontecida em 97 em Brasília e a outra acontecida no Rio de Janeiro em 2007. Nessas duas situações, a de Brasília, 5 jovens
de classe média de Brasília, estudantes de universidades, tacaram fogo em um índio, né, um índio chamado Galdino Jesus dos Santos, da tribo Pataxó, e né, rapazes entre 16 e 19 anos, e que simplesmente se acharam no direito de tomar uma atitude dessa. E uma outra situação aconteceu no Rio de Janeiro, onde 5 jovens, coincidência ou não, também de boa família, viram uma moça em um ponto de ônibus e eles acharam que ela era uma prostituta e a espancaram. Como eu disse, isso se deu em 2007. E o que eles falaram para a autoridade foi que eles acharam que a menina era uma prostituta. No caso de Brasília, os jovens falaram que queriam dar um susto, né, no índio. E a pergunta que não quer calar é: da onde tiraram essa conclusão que queria dar um susto? Da onde tiraram essa conclusão que a outra era prostituta? E como se dá essa coisa de se achar justiceiro porque alguém não é ou não se parece como eles ou não são como eles imaginam que as pessoas deveriam ser. E aí uma outra situação. Eles, né, que se achavam no direito ou se acharam no direito de fazê-lo, se comportaram de uma maneira reprovável, tanto que foram parar na polícia. E é bom que a gente entenda que existem regras, que existem normas, que existem limites que nós não podemos ultrapassar. Quem precisa de limites? É legal a gente debater sobre isso, porque a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo. Vocês daqui a pouco estarão no 2º ano, daqui a pouco 3º, daqui a pouco faculdade, e vocês têm já hoje grande responsabilidade com a atitude de vocês. Vocês hoje já não são mais crianças, vocês já não são juniores, vocês, como eu disse, já são jovens, já posso dizer que vocês são jovens. E isso traz uma maior consequência sobre as ações, sobre as atitudes que vocês venham a tomar. E é importante a gente saber disso, porque às vezes naquela situação de nos acharmos acima do bem e do mal, ou de acharmos que o que nós vamos fazer, ou queremos fazer, ou fizermos, não tem consequência nem para a gente, nem para o outro, principalmente para nós, porque geralmente quando tomamos algumas atitudes como foram tomadas desses rapazes, a ideia de impunidade, a ideia de que a lei não vai alcançá-los, a ideia de que a cultura, a família, a sociedade a qual eles pertencem, o meio de onde eles vieram, não vão imputá-los uma pena. Lamentavelmente, no Brasil, a gente vê casos assim mesmo, lamentavelmente, de pessoas que fazem, que aprontam e acabam de alguma maneira burlando as leis, eles, os responsáveis, os advogados contratados, enfim. Mas a grande realidade é que episódios como esse precisam nos chamar a atenção da importância que precisa ter atitudes, né, como essa, né, para que nós não venhamos, né, para que nós vamos ter o cuidado de não tomar atitude como essa, melhor dizendo. Porque a grande realidade é que, independente de qualquer coisa, tudo que a gente faz tem um desdobramento. Toda ação, toda atitude que nós tomamos, ela tem um desdobramento. Se for uma coisa boa, vai culminar numa coisa boa, vai reverter numa coisa boa. Mas se for uma coisa ruim, também vai culminar numa coisa ruim. Isso é importante demais. E essa fase de vocês é uma fase extremamente complicada do adolescente. É uma fase muito legal, muito bacana. É uma fase assim dos romances, das paqueras, enfim, aquela coisa toda que você já conhece, que a gente conhece, que a gente sabe que é muito legal,
mas também culmina com aquela fase do eu posso, eu já sou responsável o suficiente para tomar determinadas atitudes. Na verdade, é o contrário. A responsabilidade que nós assumimos deveria nos levar a não praticar determinados atos, já que quanto mais conscientes nós ficamos, menos deveríamos errar. Quanto mais nós vamos amadurecendo, menos nós vamos cometer atos que vai culminar com a desgraça de alguém, com o prejuízo de alguém e nosso também. Como eu disse, a verdade é que a gente acha que nunca vai nos alcançar quando a gente acaba cometendo algum deslize, cometendo alguma infração e por aí vai. Mas a grande realidade é que nada nos dá o direito de ultrapassarmos o determinado limite. Nada nos dá o direito de achar, ou de nos acharmos que nós somos mais importantes do que o outro, que nós somos melhores do que o outro, que eu posso e o outro não pode. E isso acaba tendo desdobramentos assim complicados, trágico algumas vezes, porque isso é irresponsabilidade. Hoje eu tenho conhecimento, que eu trabalho com isso, e a gente tem conhecimentos assim de hoje, eu vejo jovens que ontem estava bom e hoje está sem uma perna, sem um braço, enfim. E eu já disse para vocês, com às vezes cabeça com placa, todo costurado, andando com ferro na perna, e o que é pior, morto por atitudes inconsequentes, por não entender que os limites precisam ser respeitados. Como a gente pode pensar, eu sei que onde vocês moram não acontece isso, mas onde eu moro acontece. De 3 pessoas numa moto, às vezes 4, andando e com aquele barulho do cão de descarga arrebentado, eu não sei como se consegue isso, mas enfim, andando numa velocidade assim, acima do permitido, já com, como eu disse, com 3 pessoas, às vezes 4, com motos duvidosas que compram peças, saem montando, saem andando por aí, andando numa roda só, enfim, são atitudes de pessoas inconsequentes, de pessoas que ainda não conseguiram perceber que a falta de limite anda de mãos dadas com a tragédia. E esse erro, às vezes, ele não é cometido de forma que os jovens não sabem. Eles sabem dos riscos, eles sabem do que pode acontecer, mas o grande problema é que eles acham que com eles não acontece. Provavelmente, se os jovens de Brasília e do Rio de Janeiro achassem que poderia dar polícia, que eles poderiam ser presos, enfim, e colocar a família num constrangimento diante dos amigos, eu não sei. Talvez se eles tivessem pensado nisso, provavelmente eles não teriam feito. Mas como se acharam naquele momento, não sei como eles estavam de cara limpa, como a gente diz ou não, mas fizeram, provavelmente eles se acharam acima do bem e do mal, que a lei não ia alcançá-los. E lamentavelmente a gente tem visto atitudes como essa todos os dias. Quando a gente para ver as informações, a gente para pesquisar, a gente frequenta alguns lugares e a gente percebe que conversas de jovens, adolescentes, são às vezes sobre coisas não muito saudáveis. E é preciso, então, que primeiro, vocês mesmos se impor limites. Porque eu sei que no caso de vocês e no caso de toda a juventude, os responsáveis, pai, mãe, os maiores, os mais experientes, orientam vocês sobre isso. Para não fazer, para tomar cuidado, porque vida nós só temos uma. E eu sempre digo isso, né? Vida nós só temos uma. E é preciso a gente pensar muito, porque esse presente de Deus para nós, que é a vida, é preciso ser vivida de maneira inteligente.
É preciso viver de maneira coerente. É preciso viver de maneira aonde eu não vou afrontar o outro, causar nenhum prejuízo para o outro, mas eu também não vou querer causar prejuízo para mim mesmo. Porque a grande realidade é que as atitudes inconsequentes, ela pode causar prejuízo para a gente também, e geralmente causa, mas pode causar, quando acontece, causa também prejuízo para a família de outras pessoas e para os próprios familiares. Então é interessante, é bacana, vai ser legal, se você, adolescente, você tiver cuidado com a sua vida, entender, né, que as coisas não podem ser do jeito que muitos adolescentes acabam levando de qualquer jeito e achando que é assim mesmo. E a pergunta é: quem precisa de limites? Você, eu, nós precisamos de limites. Você já viu a lei? Nós temos, né, em nossas ruas, nós temos sinais, nós temos quebra-molas, nós temos uma série de situações, mas por quê? Porque nós, seres humanos, algumas vezes nós não gostamos. Nós infringimos a lei. Algumas vezes, se nós não tivermos cuidado, nós não paramos quando o sinal está fechado, quando o sinal fica amarelo, dependendo da pressa, as pessoas arrancam com o carro. Quando tem idoso, às vezes, para atravessar a rua, nós não esperamos. Criança, mãe com criança no colo, atravessando, dando as mãos, a gente também não respeita, a gente não espera. Então é preciso um freio nas nossas atitudes. Às vezes a gente vai com muita força, como diz outro, com muita sede ao pote. E é preciso que a gente tire o pé do acelerador um pouco. Uma outra coisa que a gente precisa impor limite. Hoje a gente vive uma juventude que vive assim de relacionamentos fugazes, meninas e meninas experimentando relacionamentos sexuais muito cedo, sem nenhuma necessidade. E eu sempre falo isso. Não façam isso. Espere o momento certo. E vocês sabem que eu já falei isso com vocês e vou falar quantas vezes forem necessários. O padrão de Deus para nós, para o ser humano, é que cada homem tem uma única mulher e que cada mulher tem um único homem, ou seja, uma parceira e um parceiro, que não se experimente relacionamentos fora do casamento. A Bíblia condena isso, porque isso também é não ter limite. Isso é viver fora do limite. O que é mais importante é viver fora do padrão, ou fora dos padrões de Deus, daquilo que Deus quer para nós. E eu já disse aqui, repito, a vida é um presente de Deus. E nós precisamos aproveitar. Hoje nós temos aí as doenças sexualmente transmissíveis, porque os jovens acham que são imunes à doença, são imunes à sífilis, ao vírus HIV, enfim. São imunes a tudo isso e muitas outras coisas. E é triste quando a gente tem conhecimento de jovens que pegam vírus, os mais determinados possíveis, e ficam doentes. Lamentavelmente, alguns chegam a óbito, enfim, porque não se impõe um limite. Porque a grande realidade é que hoje nós não gostamos e não respeitamos as normas que foram feitas para serem cumpridas. E a Bíblia fala que isso é errar o alvo. A Bíblia chama isso de pecado. Toda vez que nós erramos o alvo, nós temos consequências. Aí o que fazer? Depois que nós ultrapassamos o limite, o que nós temos a fazer? Complicado, difícil, mas antes de acontecer, é preciso que a gente pare, que a gente pense. Isso também tem a ver com a construção de caráter. Isso tem a ver com a construção de caráter. Com o aprendizado sendo colocado em prática sobre aquilo que nós aprendemos. Porque aquilo que a gente não quer para a gente mesmo, a gente não pode desejar para o outro. Nada de ruim que a gente não quer para nós não podemos, não devemos, né, querer para o outro. Alguns adolescentes, quando a gente bate esse papo legal que eu falo, igual eu já fui perguntado por alguns,
Mas eles estranham quando eu falo o tempo que eu tenho, né, de casado, e perguntam como é que eu aguento. A questão não é aguentar. A questão é saber aquilo que eu quero. É me impor um limite. Eu estou aqui porque é bom estar aqui, é bom fazer isso. Deus me honra e eu vou seguindo, agradando a Deus com as minhas atitudes coerentes que eu vou tomando. Em contrapartida, as atitudes incoerentes que a gente toma, e eu posso tomar e você também não agrada a Deus. E aí a surpresa, porque hoje quando nós falamos em virgindade, não, isso não dá para mim, mas não dá por quê? Por que você não pode se preservar? Por que você não se impõe um limite? Você consegue, você consegue. E isso é bacana porque a gente vai aprendendo e a gente vai moldando o nosso caráter, tendo em vista que hoje nós vivemos numa sociedade difícil, complicada, aonde os valores foram esquecidos, ou digamos, os valores estão adormecidos, onde a ideia de perder, vamos dizer assim, não passa na cabeça de ninguém. Quando eu digo perder, não é perder no sentido de algo que nós conquistamos, não. É perder no sentido de algo que nós nem temos. Mas passa essa ideia assim, não, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer eu sou bobo, eu estou perdendo. Todo mundo já fez, aí você tem que lembrar, né, daquela frase do seu pai, mas você não é todo mundo, da sua mãe fala isso para você, mas você não é todo mundo. E aí é preciso que nós moldemos o nosso caráter, é preciso que você, adolescente, molde o seu caráter, que você pense, né, que nem tudo que as pessoas fazem, que eles acham que essas coisas são normais, mas não é normal, e diante de Deus, na verdade, quem comete determinados atos se torna inconsequente, vão sofrer as consequências por isso e não agrada a Deus. E a gente não pode esquecer que o nosso objetivo nesse mundo é agradar a Deus. Quando Deus deu para o homem os 10 mandamentos, era exatamente para nortear toda uma relação, para que a gente tivesse cuidado, para que a gente não ultrapassasse, para que a gente se colocasse um freio. Porque a grande verdade é que nós sabemos o que é certo e o que é errado. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que existe em nós uma consciência de quando nós erramos e de quando nós não erramos. Existe esse sensor em nós. Nós sabemos quando nós estamos cometendo algum ato que não é bacana. Nós sabemos que quando nós fazemos algo que é reprovável, nós sabemos que é. Quando nós ultrapassamos os limites, nós sabemos que ultrapassamos. Por isso, é preciso que nós estejamos atentos. Nós estamos crescendo, nós estamos desenvolvendo, como eu disse, nós vivemos numa sociedade hoje onde os mais espertos sobrevivem, os mais espertos no sentido assim de não se preocupar em dar volta no outro, em se preocupar em passar o outro para trás, desde que se saia na vantagem. Hoje nós vivemos numa sociedade onde o caráter da pessoa não vale muita coisa, porque não se liga mais para caráter. Fazer o certo virou um sinônimo de ser bobo, porque a frase é essa, mas poxa, as pessoas erram e se dão bem. Na verdade, elas não se dão bem. Aparentemente, pode até parecer durante o momento. Mas a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Ninguém planta abacaxi, colhe laranja. Ninguém planta coco, colhe jamelão. E eu falei essa frase para vocês já há um tempo. Não sei se foi esse ano passado, quando dei aula para vocês. Eu falei assim, Deus ele é tão bom que nos permite plantar aquilo que a gente quer plantar. A gente planta o que a gente quiser, mas Deus também é tão justo que a gente só colhe aquilo que a gente planta. E isso é uma verdade, isso é uma realidade. Tem uma frase que diz que quem semeia vento, colhe
tempestade. E é preciso a gente estar atento, porque tudo aquilo que a gente faz tem um retorno. Se a gente faz o bem, Deus vai colocar sempre pessoas na nossa vida para nos fazer bem. Estou falando dos desafios que nós enfrentamos, que às vezes, aparentemente, temos prejuízo, não é isso. Eu estou falando da recompensa que vem de Deus. E Deus usa até pessoas para nos recompensar. Mas é importante que a gente tenha isso em mente para não nos deixarmos dobrar. E isso é uma questão de princípio. São os ensinamentos, é o caráter. E eu fico imaginando hoje, e fico vendo como os jovens têm vivido hoje, e isso me espanta. A juventude hoje, né, não se preocupa mais com o outro. Acabei de ter uma notícia, enquanto fazia essa aula para vocês aqui, de um jovem que, pelo poder da droga, matou o pai dele esfaqueado. Recebi essa notícia hoje, há pouco tempo. Então, assim, a gente costuma usar a seguinte frase: ah, que loucura! Mas, lamentavelmente, isso acontece de drogas, seja as drogas lícitas e ilícitas. O uso dela, infelizmente, virou uma coisa comum, lamentavelmente, desgraçando, estragando a vida de muita gente e de muitas famílias também. Eu fico imaginando Deus olhando para nós, vendo às vezes algumas atitudes que nós tomamos, vendo que os limites que Ele colocou para a gente, de respeitar o próximo, de amar o próximo, de cuidar do próximo, porque assim, a responsabilidade é solidária, direitos e deveres. E Deus nos colocou no mundo e nos deu os mandamentos para amar a Ele, amar ao nosso próximo, não roubar, não furtar, não adulterar, não falar mal do outro. São limites impostos. E se a gente seguir nessa direção, nós não vamos enfrentar maiores problemas. Porque dentro de uma sociedade que nos impõe limites, nós vamos viver bem se tratarmos o outro bem. A experiência que nós contamos dos jovens, experiência muito triste. Jovens de família como você, pessoas bem criadas como vocês, um ambiente familiar. Claro que a gente não sabe o que acontecia dentro da casa dele, mas assim, grosso modo, vendo as características dos jovens como nós descrevemos, jovens de boa família, de boas famílias. E a pergunta é, o que leva um jovem a cometer isso? Mas eu quero caminhar para o final da aula dizendo para você o seguinte: Deus, ele é muito bom, e é bom mesmo. Deus nos deu uma vida com saúde plena para a gente aproveitar, mas o mesmo Deus que nos deu uma vida e quer que a gente viva bem, é o mesmo Deus que nos impôs limites, é o mesmo Deus que diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. E eu quero ler um texto aqui com você, que tem na Bíblia. Tem duas passagens, mas eu vou citar aqui. Está lá em Isaías, meu xará. Esse cara é bom. Está em Isaías, no capítulo 37, a história de um rei, de dois povos. Um rei chamado Senaqueribe contra o rei de Israel. Era uma guerra, era uma batalha, e esse rei, chamado Senaqueribe, ele vai contra o povo de Israel com muita sede ao pote, com muita gana, para fazer guerra, para matar, para destruir. E guerra, a gente sabe quando, infelizmente, acontece uma guerra, é assim mesmo. O problema do rei Senaqueribe é que ele vai afrontar a Deus, ou seja, ele ultrapassa os limites. Ele sai da esfera humana, ele esquece que por trás de tudo que ele tinha, de tudo que ele era, quem tinha dado para ele era Deus, até o poder de vencer guerra. Porque nas mãos de Deus está todo o poder. Deus tem um controle de todas as coisas. E lá no capítulo 37 de Isaías, que você deve ler na sua casa, esse rei Senaqueribe, ele vai cercar Israel, e ele vai usar umas palavras assim muito pesadas
contra o povo de Israel e contra Deus. Ele vai dizer que nem o Deus de Israel poderia livrar Israel das mãos dele. Como um ser humano ultrapassa tanto o limite, cruza tanto a linha que nós vamos cruzar, chegando a esse ponto de afrontar Deus. De falar que o rei de Israel, que ele não se enganasse, porque ele, Senaqueribe, tinha vencido todos os reis, e nenhum rei era capaz de ganhar dele. E ele chega ao ponto, como eu disse, falar assim: nem o Deus de Israel, ou seja, o Deus que vocês servem, é capaz de fazer com que vocês me vençam. E aí eu quero ler com você os textos que Deus fala para Senaqueribe o seguinte: por causa do seu atrevimento que chegou aos meus ouvidos, eu vou pôr um anzol no seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Olha só que situação quando nós esquecemos que a vida que é nossa, mas que não é tão nossa assim, porque o Deus que nos deu a vida é Ele que tem o direito sobre nós, usar de situações tão delicadas e desafiar alguém que ele não deveria ser, que ele não deveria ter desafiado. Isso é ultrapassar limites. Algumas vezes nós desafiamos algumas situações que nós não deveríamos ter desafiado. Por exemplo, às vezes nós desafiamos as ordens dos nossos pais quando nós não a cumprimos. É verdade ou não é? Não faz isso, mas o que tem? O fulano faz. Não faz porque você não é fulano. Mas às vezes se bobear, você acaba fazendo. Quero ir numa festa. E aí às vezes, depende. Eu sei que você não faz isso. Você é um rapaz, você é uma moça bacana, legal. Mas você conhece gente que faz. Que diz assim: eu vou trabalhar, se eu ficar dentro de casa, não sai, não vai pra rua. Fica dentro de casa. E aí você espera. Ou você não, como eu disse. O seu amigo, aquele que você conhece, espera os pais saírem e mete o pé, como você diz, vão pra rua. E é nesse momento que pode acontecer alguma coisa. Que a gente não pode esquecer que quando a gente não obedece aos pais, a gente também está desobedecendo a Deus. Porque Deus diz para que honre pai e mãe. Então, se há uma ordem, por mais que a gente não gosta, e é complicado, e eu não estou dizendo que não é complicado, é preciso cumpri-la. Porque os nossos responsáveis querem o nosso bem. E se a gente, às vezes, desafia os nossos pais e o negócio não fica bom, quando a gente sai da linha um pouquinho, ultrapassa os limites, a gente perde algumas coisas. Às vezes fica um tempo sem celular, fica um tempo sem sair, quando não está no colégio fica de castigo em casa, enfim, às vezes não pode ver nem televisão durante um tempo. Então, assim, quando nós erramos, quando nós ultrapassamos os limites, sempre tem as sanções. Mas isso é correção, isso é disciplina. E nós precisamos de disciplina, mesmo que não gostemos. Nós precisamos de disciplina. E os nossos responsáveis nos disciplinam. Igual no colégio, eu sempre digo isso também, no colégio tem as normas. Que você como aluno, eu como professor, nós precisamos cumprir essas normas. E isso faz com que as coisas funcionem. As leis existem também para isso, porque se nós não cumprirmos as leis, vira o caos. As coisas já são bem complicadas, porque, como eu disse, a gente burla as normas algumas vezes. É só nos dar oportunidade. Imagina se não houvesse uma ordem, se não houvesse normas, se não houvesse regras, se não houvesse leis. Seria muito mais complicado ainda. E que você fique atento, que você assim perceba e reflita em todos os ensinamentos que você tem tido. Porque você não é mais o futuro, você já é o presente. Você já é um rapaz, você já é uma moça. Como eu disse no início, daqui a pouco vocês estarão na faculdade, estarão sendo responsáveis, daqui a pouco papai e mamãe não responderão mais por vocês. E se nós queremos construir uma sociedade melhor,
É preciso que nós aprendamos a ter limites. É preciso que nós mesmos, né, que nós possamos nos impor limites para caminharmos de um jeito, onde naquilo que depender de nós, a sociedade será um pouco melhor. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.